Deuteronômio, pessoal, capítulo 6, versículo 12, que Moisés diz para nós aqui, ou melhor, o Senhor através de Moisés, né? E ele diz: guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Às vezes nós esquecemos. Hoje eu estava falando de manhã, ali foi durante o dia, pessoal de segunda-feira, esse aqui é o sexto culto de hoje, então o pessoal está assistindo segunda-feira de manhã. Eu falei que quando eu comecei na igreja, vindo do alcoolismo, depressão muito forte, eu fui para a para ser curado, fui para a igreja para mais nada, não ser cura. Mas Jesus tinha algo mais para mim. Lembrei da mulher com hemorragia, que ela foi para ser curada, se expôs e Jesus deu para ela, não só a cura, deu para ela a salvação. Mas o que eu queria falar é que eu fui numa terça-feira, era pouquinhas pessoas na igreja, e na hora da oração, Deus nunca me fez lembrar, até hoje eu não lembro, entenda, quem foi o obreiro que orou por mim. Não era o pastor da igreja, eu brinco que era o obreiro do obreiro, do obreiro, do obreiro, do obreiro, do obreiro, do obreiro. Aquela reunião que talvez alguém nem queira fazer, né? Mas quando ele orou, ele estava com fé, eu manifestei demônio, eu era encapetado mesmo. Bebia tudo, porque eu era alcoólatra, não era alcoólatra final de semana, não, bebia todo dia, toda hora, eu dormia bebendo, acordava bebendo, acho que eu sonhava bebendo também, né? E ela assim, bebia todo tipo de pinga, porque muita gente fala, qual a sua bebida preferida? Claro, o pinguço, até o pinguço você tem a dele preferida, mas é o cimidão, que aparecer na área ele vai. Bebia todas. Bebi cachaça de encruzilhada, com pólvora, bebi cachaça com água do mar, né? Por que água do mar? Porque estava acabando a pinga e nós estávamos muito longe, né, da terra. Então, o que nós fizemos? Vamos ficar sem beber, vamos render aqui, misturamos água do mar. Vamos ver, que loucura. Mas estou falando isso não por gracejo, porque era encapetado mesmo. E quando manifestava, eu nunca fui violento, mas quando o demônio pegava, quebrava dentro de casa, as coisas, principalmente a família que sofria. E naquela terça-feira manifestou o demônio, o rapaz expulsou. Na quarta eu não fui, que estava com mania de doença, fazendo muitos exames. Na quinta eu voltei, tinha poucas pessoas também, eu manifestei de novo. Sexta era uma reunião cheia, e era o pastor da igreja. Por que eu falei? Cheguei agora. Ele usava uma túnica. Ele falou sobre a mulher que tocava no manto, que ele tocou na hora do vestido de Jesus. Ele disse, quem quiser tocar, vem à frente, vamos fazer a reunião. Ele fez, foi o pessoal indo. Eu lembro que eu manifestei mais uma vez, mas foi a última, nunca mais manifestei. E às vezes nós esquecemos disso. Olha o que ele está dizendo para nós. Não esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito. Como é que Deus me tirou? No ato de fé, irmão. E agora eu vou ficar, depois, ano que vem, eu completo 40 anos que dirigi a primeira igreja. Então, 40 anos de ministério, ano que vem eu faço. Eu vou abandonar, entenda bem, o que Deus me fez? Com todo o temor a Deus, eu digo para vocês, quantas vezes eu uso o ato de fé, uso o óleo ungido. Às vezes, quando eu peço para abençoar o copo com água, eu abençoo. Eu fiz implante de dente, e às vezes no aparelho, ainda começa a dar afta, às vezes ferida. E quando eu pego a água da campanha, eu abençoo para vocês, para o povo, e abençoo também. Levo para minha mãe, levo para os netos, levo para a família, levo para abençoar a casa. Então, quantas pessoas deixam isso? E acabam perdendo bastante, porque é daquele jeito que Deus quer se manifestar. Não importa o tempo de igreja que a pessoa tem. Eu ouço pessoas de Deus falando, não, eu não creio em elementos. Também não creio em elementos, eu creio em Jesus. Mas o meu Jesus, um dia cuspiu no chão, fez uma lama, tá? E passou nas vidas do cego. Foi um ato de fé, que a pessoa se fosse hoje. Então, cuidar para você não se perder. Esse versículo é mais conhecido, é Gálatas 1,6, lembra? Já preguei várias vezes aqui, de vez em quando eu trago ele. Gálatas 1,6. Maravilhou-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, este evangelho que toca no pano, que abençoa o sal da campanha. Pastor, já porque você está sal, eu falei que ainda não tive fé para cuspir no chão. Aí eu dou sal. Entenda? Mas isso é elemento. Não, isso é bênção de Deus. Não é nada místico. Ele está dizendo aqui, para outro evangelho, foi nesse evangelho que eu conheci Jesus. Foi aqui que eu conheci a libertação. Foi aqui que eu deixei de ser, entenda bem, o tostão da pinga, né? Presidente sindicato de pinguço em Guadalupe. Para ser o quê? Um novo homem. Para ser uma nova criatura. Eu vou deixar. Não, ele disse, o qual não é outro, não existe.
É só olhar. É claro que não vamos ficar para sempre, né? Não é sempre que eu uso um óleo, uma água, mas eu uso também em campanhas, em atos de fé, em nome de Jesus, e as pessoas se perdem. Agora vai ficar mais quente. O quê? Lá no livro de Tiago, do 1, capítulo 1, versículos 22 até o 25 só. Tiago fala assim: e sede cumpridores da palavra e não ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. E logo, o quê? Se esqueceu de como era. Somos nós, nos esquecemos como era. Eu não posso me esquecer como eu era. Eu não posso esquecer como eu cheguei na igreja. Eu não posso esquecer as primeiras orações que fizeram por mim, como eu fui participar, como eu estava presente lá na igreja, o que fizeram, aquele ato de fé do pastor usar a túnica, da minha mãe, muitos antes, nos anos 70 ainda, final dos anos 70, 77, 78, 79, ela ia na igreja, pegava óleo, ela nem era da igreja, mas ela ia à igreja. Ela conheceu o missionário R.H. Soares no final de 77, e ela ia lá e fazia o ato de fé, levava o sal da igreja, colocava na minha comida. Eu sempre brinco, uma comidinha típica, né? Lá do Rio, que o pai que ensinou a minha mãe a fazer, e depois ela ficou craque em fazer também. Hoje ela não faz mais, mas passou a receita para outros. Salada de chicória, caprichada no limão, alho, cebola, tomate, entenda? Fica uma delícia. E sardinha frita. A sardinha aberta, né? Limpa, a sardinha aberta, frita. Era uma comidinha que ela fazia. E ela sabia que era o prato que eu gostava muito. E ela, quando trazia assim, eu já, né, demoniado, jogava para não quero essa comida. Por quê? Porque estava ungida. Foi luta, foi batalha. Mas não posso esquecer como é que eu era. Agora entra a mensagem que eu falei que é quente. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Qual é a lei perfeita da liberdade? O Evangelho. Não é a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, não. E nisso persevera, não sendo ouvinte o quê? Esquecido. Entenda, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Um testemunho que eu dei bonito aqui, um irmão deu na novela da vida real. Seu bebezinho nasceu, sua criança nasceu prematura. 700 e poucas gramas. Possibilidade quase nenhuma de sobreviver. Todo dia má notícia, todo dia, não vai sobreviver, porque o pulmão ainda não foi formado, o pulmão não está se formando, pode ficar cego, vai ter problema aqui, na retina tem não sei o quê, todo dia. E ele começou a desanimar, porque pensa, chegava no trabalho, e aí a criança? E a notícia não era boa. Chegaram em casa, e aí? E os amigos, todo mundo, a vizinhança, todo mundo sabendo que a mulher foi para o hospital para dar neném, mas não voltou com o neném. E aí ele disse que estava desanimando, mas ele lembrou-se. Olha que importante aqui, não sendo ouvinte, esquecido. Mas a obra de fazer você lembrar, nós explicamos que é uma comunhão com o Espírito Santo. Quando eu falo, vem para a igreja domingo, não é porque eu quero você na igreja domingo, claro que eu quero você na igreja. Alguém diz, o pastor quer por causa do dízimo, alguém fala isso? Chega a ser até piada, irmão. Porque hoje a pessoa precisa vir à igreja para dar dízimo, precisa? Não, você de casa assiste na televisão, precisa vir na igreja, você vai lá, celular mesmo, um cara deitado lá, perna para cima, peraí que eu vou dar meu dízimo. Vai lá, anda no aplicativo do seu banco, você vê o seu saldo, vê o valor do dízimo, manda para a conta da igreja, pega o comprovante, manda para a igreja que você frequenta. Esse é o nós mandamos da sede aqui, eu dou sempre para vocês. Não é isso, que é uma comunhão no corpo, há uma unção no corpo. Quando o Espírito Santo foi derramado, estavam 120 reunidos, não estava cada um na sua casa, não. Mas por que eu quero falar do Espírito Santo? Ele vai abrir ali um parênteses, eu vou voltar já ali. Vai lá comigo agora em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará o quê? De tudo quanto você tem dito. Quer dizer, aquilo que você já ouviu, Deus fará você lembrar. Então Ele fará você lembrar daquilo que você já ouviu. Você é uma opção de comunhão. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos. Então eu não posso esquecer o meu humilde começo. Eu não posso esquecer o que foi feito por mim. E às vezes nós esquecemos. Nos deparamos com a situação e o homem lá estava aquele desanimado.
Ele lembrou-se de João 16:33. Ele falou na novela da vida real. Ele foi lendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa parte, tem de bom ânimo. Disse, não. Como que, já viu? Lavar o rosto, eu vou ter bom ânimo. Alguém perguntava: Deus está agindo, Deus está operando. Como é que está a criança? Ih, rapaz, Deus está agindo, Deus está operando. Bom ânimo, foi tendo. 5 meses se passaram. A criança saiu do hospital enxergando, sem uma sequela sequer daquela prematuridade. Deus o tinha operado já. Amigo, e depois Pedro está lá crescendo na presença de Deus. Pedro, que é o nome da criança, Pedro. Amigo, vamos fazer a obra de Deus. Hoje um testemunho muito, ontem à noite, o pastor Eduardo me deu lá de Osasco. Uma senhora da igreja, o filho se envolveu com a vida errada e caiu no tribunal do crime. 2 foram levados para um lugar erro lá para ser executado. Um foi executado logo. Ele e o camarada disse assim: cava aí, cavando a cova. Cavando para ele mesmo morrer. E quando eles começaram a cavar lá, começou a nascer água. Ih, vamos mais para frente. Pegaram o carro e levaram mais para frente. Abriram mais água ainda. Que isso? Foram para o 3º lugar, um distante do outro. Água também. Alguém era desviado ali, porque alguém falou de Deus. Alguém disse: rapaz, Deus não quer que esse cara morra, não. Chegou para ele: rapaz, procura Deus, que Deus não vai querer que você morra, não. Vai embora. O outro: não, ele não pode, não temos que executar. Não. E discussão entre eles, até que entraram num consenso: vai embora então. Não apareça mais na comunidade tal. Ele chegou em casa apavorado, contou para a mãe dele. A mãe dele: Deus te livrou, meu filho. Aí a mãe dele contou a oração que ela fez. Ela estava orando, ela lembrou do filho. Ela disse: diabo, você não vai levar meu filho para o inferno, meu filho é de Jesus, meu filho vai para o céu. E o filho voltou. Irmão, Deus faz a obra. Pode ter certeza disso. O Deus fez lá no Pedrinho, Deus quer fazer. Nós esquecemos de Lucas 1,37. O que diz Lucas 1,37? Porque para Deus nada é impossível. Esquecemos, entenda, de Marcos 10:27, que diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Um casal contou, membros daquela igreja antigos, filho com tumor na cabeça, levam no hospital, um dos hospitais mais conceituados de São Paulo em tratamento de câncer. Mas disse: para dizer que mais, a possibilidade é muito pequena. Quando tudo foi executado, o médico falou: ô pai, vou falar uma coisa para você. Isso aqui não foi ciência, isso aqui foi fé, hein? Não tem uma sequela sequer, hein? De um tumor da cabeça. Retirado. Onde eu quero chegar com você? Não vamos ser ouvintes esquecidos, nós vamos ter luta. No mundo tereis aflições, mas não podemos perder a paz. 2 discípulos no caminho de Emaús. Vamos lá? Lucas capítulo 24, versículo 25. O capítulo é 24, o versículo é 25. Diz: e ele lhes disse, honesto e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Eles estavam caminhando para Emaús, lugar de águas quentes. E eles saíram então e foram caminhando, conversando entre eles. Jesus se aproximou deles, nem perceberam que era Jesus. Ei, o que vocês estão conversando aí? Você é peregrino aqui, não sabe das coisas que estão acontecendo em Jerusalém? Quais? A respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um grande profeta, mas que os nossos príncipes mataram. Bem, falaram que foram no túmulo, as mulheres, e não acharam. 2 amigos foram, João e Pedro, também não encontraram, mas nós não vimos. E eles foram embora. Jesus disse: por que vocês são tardos de coração? De aprender, quer dizer, e olha o que ele vai dizer para eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Porque o próprio Senhor Jesus tinha dito isso para os seus discípulos. Lembra de Mateus, eu preguei esses dias, capítulo 16, versículo 20 em diante? O que, pastor Jaime? Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Olha o 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º. E eles esqueceram disso. Por que ele fazia tantos milagres? Por que ele morreu? Por quê?
É como um de nós, um dia vamos embora. Vamos embora. Nós não temos que questionar. Como eu falei, que tragédia no sul do país. Mas eu lembro de um amigo, ele perdeu um filho, novo. E quando o filho ia fazer 18 anos, quer dizer, se tivesse civil, completaria, ele fez tipo uma poesia muito emocionante, né? Cristão ele. Lá de Guadalupe, onde eu fui criado. Eu era do bloco 19, ele era do bloco 20. E ele fez uma coisa muito emocionante que ele colocou. Ele começou a dizer assim: meu filho, se hoje você fosse vivo, você teria 18 anos. Seria um rapaz bonito, você gostar, quando criança, você criança gostava de louvar a Deus, eu criança. Você hoje faria 18 anos. Olha, filho, eu não entendo. Ele botando, fazer uma poesia, né, para todos. Mas eu só tenho que agradecer. Foi tão pouco tempo, eu perguntei para Deus: Deus, por que tão pouco tempo? Por que eu fiquei tão pouco tempo com meu filho? Mas Deus, o Senhor é Deus, eu não vou questionar. O Senhor sabe de todas as coisas. E não guardou ódio de Deus, mágoa de Deus, revolta com Deus, abandonou a fé, não. Continuou ainda mais firme com Jesus. Ninguém deseja, eu não desejo para mim. Eu não tenho umas filhas, tenho netos, você tem filho, tem neto. Não desejamos nada? Não, nada. Mas Deus está conosco. Então, são momentos na vida, e às vezes não é criança, às vezes é até adulto mesmo, entenda? Quando o T.L. Osborne perdeu a Daisy Osborne, sua esposa, ele pergunta a Deus: por que, Deus? É minha companheira, Deus só sabia como ela me segurava, porque ele tem lá, recebeu o pregador, mas tem falhas. E a Daisy, que era um sustento para ele, não só de oração, uma coluna de oração para ele, mas aquela que era companheira, e Deus começou a mostrar para ele. Então, onde que nós não podemos esquecer? Vocês estão esquecendo que isso ia acontecer? Quer dizer, para nós, então, vocês vão ter aflições, vocês vão ter lutas, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, e nós não podemos esquecer. E começando por Moisés e todos os profetas, eu fiquei parando, meu Deus, que misericórdia, que paciência de Jesus. Nós, às vezes, pregamos, falamos de uma passagem bíblica e paramos ali, não é verdade? Já preguei para você, eu já preguei para ele. Já pregou? Já, pastor. Falo constantemente para ele de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou muito mais. Falou de todos os profetas, de Moisés falando de todos. Rapaz, o Isaías falou de mim. Isso, tal. Aí eles foram então aquecendo o coração. Quando Jesus se revelou, eles entenderam. Por isso que a palavra ardia, a palavra arde. Deixa o Espírito Santo lembrar você: Deus não é mau, Deus é bom em todo o tempo, Deus é misericordioso. E nós vamos ter lutas, então você está talvez enfrentando uma doença grave, mas disse: eu estou contigo. Ele não tirou Daniel da cova dos leões, lembra que sempre falamos, mas ele esteve com Daniel na cova dos leões. Às vezes ele nos tira de algumas passagens da vida, mas ele vai estar conosco naquelas passagens. Quem não lembra, canção que nem era evangélica, mas se tornou quase uma canção evangélica, uma canção cristã que é cantada, a música sertaneja, que dizia Rastros da Areia. Quem não leu, né? O sonho que tive essa noite, vou cantar, agora você vai mandar carta para o missionário, e-mail, agora é e-mail, né? Agora é zap, né? Foi um exemplo de amor, né? Eu lembro quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei assim, né? Mas o que eu estou para você, que ele dizia que ele disse: não, no sonho ele ficou abandonado. Não, eu não te abandonei, eu te carreguei no colo. Deus carrega você no colo. Essa é a mensagem que Deus colocou. Lembra-te do teu Criador, irmão. Não esqueça dele. Pode ter certeza disso. Ele é bom, ele é misericordioso. Mas passamos por lutas, mas ele está conosco. E como cantou o cantor na música, ele te carrega no colo nos momentos difíceis. Ele nunca vai te deixar. Você pode estar enfrentando uma luta, vamos enfrentar juntos, eu vou orar com você. Nós vamos fazer o manto da salvação, é um ato de fé, que eu não posso deixar, entendo, eu preguei aqui, eu lembrei quando eu falei para hoje na oração de segunda-feira, mas terça-feira eu orei de novo, hoje eu vou depois acabar, não fizemos um jejum hoje, ficamos na consagração até o último culto agora, tirando todo tipo de alimento, qualquer um, não é nesse jejum Daniel não, fiz um propósito de abençoar o povo, e depois aí entrego o jejum, mas volto para aqui 10 às 11, vamos consagrar, que estamos orando pela sexta-feira especial que vai ter, sexta-feira muito forte, consagração de oração. Deus tem algo especial.